Eu fiquei de trazer e falar sobre um livro que ele escreveu ainda em vida, usando o pseudônimo de Max, que é um livro que, para a época, ele revolucionou. Bezerra, a gente pode observar que ele é um espírito empreendedor, ele quebrou vários paradigmas da época e lutou ativamente em várias situações, em várias portas, e essa é uma outra porta que ele também atuava. Como Marx, ele também escrevia no jornal e escreveu esse livro que fala da loucura, trazendo para a loucura um novo prisma. Loucura sobre o novo prisma. Nesse livro, mostra Bezerra que a gente pouco conhece. É o estudioso. Atrás do nome do Marx, ele mostra que sabia plenamente tudo que estava acontecendo na época, de pesquisas, e é um livro que eu recomendo para todos lerem, porque ele se preocupou em buscar todas as referências científicas, as comprovações daquela época. Então ele traz as pesquisas de Burgos e de todos aqueles proeminentes da época que haviam estudado o espiritismo a fundo e comprovado uma série de coisas. Ele fala, traz detalhes das experiências de Burgos com o espírito de Kate e é muito bacana esse livro. Ele gasta os 2 primeiros capítulos trazendo essas referências e mostrando que o ser humano tem o seu princípio espiritual. Então, primeiro ele se preocupa com isso e vai trazer, vai pesquisar e vai trazendo tudo isso para deixar o mais claro possível essa questão do homem espiritual. Então, é um livro que, para a época, imagine que a loucura, como é a loucura tratada hoje, ainda tendo muita dificuldade de lidar com essa situação. Imagine naquela época. Por exemplo, as pesquisas eram nessa base assim: fulano tomou um choque e ficou bom da esquizofrenia. Aí o médico escrevia lá: tomar choque por esquizofrenia. E aí todos passavam a usar o eletrochoque porque um fulano lá ficou bom com choque. Descobriram que o susto ficava bom da esquizofrenia. Aí pegavam o fulano, vamos fazer com que ele tome um susto colocando um covil de cobras. E aí preparavam a ambulância. E era nessa base as pesquisas, experimentações para tentar entender. Durante muito tempo, os loucos eram simplesmente isolados e abandonados, trancafiados e isolados da sociedade. Ninguém queria ir lá. Foi um médico que chegou, a partir de agora da administração, quebrou-se as correntes e começou a se trabalhar a loucura de uma outra forma. Bezerra, pesquisador profundo da doutrina, pesquisador profundo de toda a ciência da época, identifica que nem todo o processo de loucura está vinculado a uma situação orgânica. Eles acreditavam que o louco é louco porque no cérebro dele lá tem alguma deficiência, alguma disfunção e por isso ele é louco. E Bezerra traz, levanta a questão: mas e aqueles que não têm nenhuma deficiência e mesmo assim têm esse processo? Da onde viria isso? E aí você vê que isso aconteceu muito com Bezerra também. Ele passava por situações que o levavam a pesquisar e a estudar, e ele trazia isso no domínio geral. Então Bezerra teve um filho que passou por um processo desse e foi identificada a obsessão. Com um longo tratamento de desobsessão, ele tinha sessões, que se reuniam e faziam esses experimentos na época. E identificava que aquele ser, na verdade, estava sendo atuado por outro.
ele acabava demonstrando certas deficiências. Ele demonstrou também que uma obsessão levada por longo tempo pode causar deficiências orgânicas também. Levantando várias questões, ele demonstra a espiritualidade do ser humano, essas influências constantes dos planos físicos e espirituais, e que nem a ciência pode bater o martelo. Todo louco tem uma deficiência, e mostra também o outro lado. Nem todo espírita deve dizer que aquela pessoa é louca porque está obsediada. Nenhuma dessas situações pode ser levadas ao pé da letra. Tudo deve ser fruto de um longo estudo, uma longa pesquisa, acompanhando e juntando ciência e a questão do ser humano ter o seu lado espiritual. Nessas pesquisas, ele fez várias experiências e mostrou que essa questão vai muito além, né, das situações do nosso mental. Ela vai se interligando com as nossas vivências passadas, com as nossas situações de karma, e fazendo com que a pessoa tenha aí uma gama de experiências que precisam ser levadas em situação. Bom, eu queria muito que vocês também agora trouxessem perguntas, porque a gente vai trabalhar muito essa questão de como a loucura que está hoje, como a obsessão a gente enxerga hoje, porque isso ele viu em 1840 foi lançado esse livro, mas em 1820 os manuscritos já estavam prontos, né? Já tinha feito a ampla pesquisa e aguardou ainda 20 anos para publicar esse livro. Imagina isso na época, né? Aquela cultura na época, tinha as questões religiosas ainda, tudo isso, ele médico renomado, não sei se você já era político nessa época, 1840? Ainda não, né? Não, acho que não. Acho que é 1835. Então só mais nessa questão aí. Não, peraí, não tem alguma coisa não. Ele nasceu em 1831. Ele nasceu em 1831, estamos com datas erradas. É porque ele nasceu no ano que Dom Pedro abdicou no Brasil, em 1831. Tem alguma... Ele é 55, Exato. Minha fonte é outra. Não, mas falar de áreas é muito complicado. Eu tenho visto que tem vários autores que... Não, isso não. Publicação original 1920. Ah, 1920. Eu errei, 1920. Então, 20 anos depois que ele morreu. Ele morreu em 1900. Ele morre em 1900. Isso aí. Foi póstumo, né? Foi póstumo? Mas uma entrevista que eu vi falava que ele tinha escrito o livro 20 anos antes dele publicar ele. Até ele morreu. Deve ter sido isso. Bom, como eu estava falando, né? Ele gasta os 2 primeiros capítulos desse livro. Primeiro capítulo: existe no homem um princípio espiritual? Aí nessa questão ele vai trabalhar todas as referências, todas as pesquisas que ele fez para comprovar que sim. Nesse livro ele vai além da pesquisa, da hipótese. Ele vai comprovando, através das experiências, toda a pesquisa que ele fez, que isso é de fato. No capítulo 2, ele trata do espírito e suas relações. E aí sim, ele vai falar toda essa situação, né, que a doutrina espírita nos mostra das relações humanas, seus complexos. E no 3,
aí sim ele entra na questão direta da obsessão, mostrando que ela pode ser um fator determinante para o nosso desequilíbrio mental. Como a obsessão pode desequilibrar a nossa mente? Isso que eu queria chegar nesse ponto, para a gente pesquisar e entender essa questão da influência espiritual na nossa gente, que é o foco principal desse trabalho. Como tinha um filho que ele teve que pesquisar e trabalhar nessa questão, ele viu que isso era uma grande preocupação que em muitos locais onde esses irmãos são abandonados, muitos que estão ali, na verdade, são apenas médios que foram levados à loucura, né, por outros irmãos. Vingança, né? A obsessão ela tem variados motivos, mas um dos principais é a vingança. Vingança por quê? Porque a gente não está aqui pela primeira vez. A gente tem uma longa história e aquele irmão que nos ataca hoje, pode ser que nós o atacamos, o destruímos, o humilhamos, o torturamos, o traímos em algum momento da nossa vida. Aí é levantado algumas questões. Por exemplo, tem algumas escolas espiritualistas que, num processo de tratamento desse, a pessoa chega e esse espírito é aprisionado. E a pessoa sai boa. Dentro da doutrina espírita, a gente sabe que adianta você aprisionar o espírito. O que vai acontecer com esse irmão? Vai ficar ainda mais revoltado, porque ele é arrancado ali daquele processo. E para ele, você acha que para ele está torturando, maltratando alguém? Na mente dele é apenas justiça, dentro do conceito, né, distorcido. Mas como a gente pode julgar uma pessoa que passou, às vezes, torturas inimagináveis, e aí encontra aquele irmão, e aí ele vê, mas está uma vida boa, não pode. Aí ele começa a questionar a justiça, começa a questionar, e aí equivocadamente entra nesse padrão vibratório: eu vou ser justiceiro. E aí começa o processo. Um desses processos, né? Se o cidadão que vai ser alvo tem uma mediunidade mais estabelecida, isso vai ser um agravante na influência dele, porque ele vai conseguir, se a pessoa carrega dentro dela a ressonância, que é culpa. A culpa, às vezes, a gente não sabe que tem, porque ela às vezes não está latejando ali na nossa consciência. Mas às vezes carregamos culpas internas ali no nosso inconsciente, porque nós fomos esse espírito que criou essa situação. Às vezes não lembramos, né? Não sabemos por quê. Passamos por certos sentimentos, certas angústias, certas situações que nos travam. E isso às vezes é apenas a nossa ressonância das nossas atitudes que estão lá gravadas na nossa memória e que ficam ali de forma pela intuição ou por bloqueios, por traumas, falando para a gente que há alguma coisa ainda a ser equilibrada. É em cima dessas situações que o Espírito vai começar a atuar a gente. Ele vai tentar aumentar dentro de nós esse sentimento. Se a gente dá a ressonância, dá o ouvido e começa a entrar nesse hoje, está muito fácil de ser obsediado. Está muito fácil de ser obsediado. Por quê? Nós somos bombardeados por notícias extremamente negativas. Eu estou vendo as pessoas, né, elas formando grupos de WhatsApp, grupo da rua tal, e aí
Na rua tal está saindo tiroteio agora. Ninguém mais sai de casa porque está tendo tiroteio. E isso vai numa velocidade, e às vezes deu um tiro aqui, foi lá onde, já passou muito tempo, e a pessoa não. Esse medo, né, essa situação que a gente está vivendo, se você deixar o medo tomar conta de você, você está fazendo o quê? Rebaixando o padrão vibratório, que medo está aqui embaixo. Você rebaixou o padrão vibratório, você começa a dar abertura para esses irmãos se aproximarem e bombardear você com mais medo, com mais influências mentais. Não vai não, vai acontecer isso, né? Colocam na nossa mente pensamentos destrutivos. Se você deixa eles lá, você começa a adoecer. Você começa a ter medo de sair de casa. Você começa, não vou no centro não, porque está tendo tiroteio lá no Jacarezinho, como essa semana de Guaíra, a coisa pegando fogo. Mas gente, a gente não pode paralisar pelo medo. Mas não podemos que orar, vigiar. E a fé é uma questão muito... Você tem ou não tem? É claro que você não vai entrar no meio do tiroteio. Aí você está, não tem como te fechar. Você vai passar no meio do tiroteio. Não dá, né? É a decorrência planetária, né? As balas estão passando para lá e para cá, né? Você pode cruzar com uma delas. Eu acho que tem dois tipos de medo. Medo racional, que é aquele que a gente vê, por exemplo, uma cobra, por exemplo, sabe que está tendo tiroteio ali, que vai passar por ali. E o medo irracional, que é esse que, está tendo um tiroteio lá em tal lugar. Exatamente. Eu vou sair de casa. Exatamente. Se você sair de casa, de repente, uma acabada de tiroteio. Mas se está tendo um tiroteio, um jacaré, um voo pro jacaré, tem medo. É o medo racional. Eu não vou passar no meio do tiroteio, mas eu não vai, então eu posso ser alvejado de qualquer jeito. Pois é, então, medo racional. Sabendo que está havendo tiroteio naquele lugar, você não vai mais soltar ele. É o medo racional. Mas você imagina que aqui no Jacaré tem praticamente que todos os dias. Não, mas espera aí. E é na redondeza, porque o tiroteio está aqui, a polícia está aqui, o outro está Olha só, o medo, né? Vamos separar o medo racional, o medo irracional e daquele medo que é o medo saudável, biológico, né? O instinto de preservação. Nós precisamos ter esse instinto de preservação para poder estarmos aqui. Então tem esse parâmetro que é normal, tá? Que a gente precisa saudavelmente ter medo de algumas coisas. Quando a pessoa é viciada em adrenalina, esportes radicais, se joga daqui, se joga dali, porque ela quer aquela sensação. E aí, muitas vezes, ela perde a vida nesses esportes, né? Eu tenho que subir o pico do Everest. Mas até nesse esporte, como em algumas posições, o risco é calculado. Não é assim, Por mais que tem muita segurança, mas sempre você está colocando a vida em risco. Sim. eu não estou vendo que tem isso. Se a gente analisar esses medos, esses requisitos, há Esses esportes radicais, na verdade, a gente desafia. exatamente. Tem muito orgulho da vaidade. Eu controlo a minha vida, eu desafio a morte. Tem muito disso também ali, latente na nossa consciência. Esse medo, né, que preserva a gente, é o medo saudável. O medo destrutivo que vai dar sintonia a influências negativas é aquele que nos paralisa por coisas irreais. Andar de elevador, por exemplo, ficar com medo de andar de elevador. O andar de elevador, aí vai vir a nossa história espiritual que está lá latente na nossa consciência. O que a gente precisa separar? Essa influência toda, né,
que está lá, que vai ser encontrado lá, pô, tem isso aqui que eu posso trabalhar. O espírito que vai obsediar, ele faz um estudo de você. Ele conhece às vezes a sua história, né? Vocês já foram, às vezes, coleguinhas. E ele sabe pontos que ele pode atuar em você. Aí ele viu lá, pô, fulano foi enterrado vivo, acordou debaixo do caixão lá preso, traumatizou com isso aqui. Opa, isso aqui que eu vou potencializar nele. E aí começa, pode já ter aquele receio de entrar num local apertado, não é só elevador. Numa situação dessa, qualquer local apertado vai detonar aqui o mecanismo natural de autopreservação. Só que, como é uma coisa que carregou uma emoção muito grande, aquele trauma passa de uma vida para outra de forma inconsciente ali e fica ali. Quando você se aproxima do local apertado, ele detona aquele mecanismo de alerta e cuidado, você pode morrer de novo. E aí o seu corpo se prepara para a fuga, né, para reagir diante daquela situação. Aquela descarga de adrenalina, aquela situação toda, a pessoa começa a tremer. Por quê? Na situação normal, a pessoa vai fugir, vai tomar atitude, mas é imaginário. Para onde vai toda aquela adrenalina? Né? É só um elevador, ou é só uma situação que não é real. Então fica ela ali travada sem saber lidar com essa situação. São situações que podem ser elevadas, potencializadas por esses irmãos que estão ali, rodeando, buscando. Nós temos as nossas proteções naturais. Todo médium, por excelência, é um alvo. É um alvo da espiritualidade inferior. Eles não querem, primeiro que não querem pessoas desconhecidas. Se já puderem atuar menos um, atuam menos um. Segundo, são guias ambulantes. Vocês conseguem trazer um médium para eles, né? Vão vampirizar ele ali, vão ter acesso a fluidos, né, em abundância e vão manter ele como marionete. Aí tem a fascinação, tem uma série de coisas que o médico pode escorregar, cair. E aí vão trabalhar o que nele? A vaidade, o orgulho, vamos dizer, eu sou fulano de tal, eu escolhi você para ser o missionário que vai revelar uma nova verdade. Aí o médico que não está ali trabalhando a sua humildade, o seu estudo profundo, de saber que o Espírito, ele pode dizer que for, né? Mas não vai ser isso que vai importar. O nome é o que menos importa. Como Kardec fala, você vai conhecer o Espírito pela sua integridade da mensagem, a constância dessa mensagem. Gente, como é que o sétimo age no nosso dia a dia? O sétimo parece sétimo. É aquele que chega, fulano, nossa, você é uma pessoa tão maravilhosa, eu gostei de você. Ele é um manipulador, ele massageia, ele quer comprar você. Então ele vai chegar e vai massagear seu ego, vai deixar você feliz, vai dizer, nossa, eu te conheço há tantos milhões de anos, você é uma pessoa tão... Ele vai inflando, né? Quando ele infla, aí ele prepara a armadilha para ele, né? Está vulnerável. Ele vai descobrir nessa conversa, a pessoa vai abrir a sua vida. E aí conta seus dramas, conta suas... E, nossa, mas eu vou te ajudar. E vai massageando. Quando você menos espera, ele chega, dependendo do alvo dele, né? Como assim? O sétimo geralmente visa dinheiro mesmo. Normalmente.
Mas tem outros interesses que ele pode visar. Fulano, depois que já conquistou você, ele vai chegar, meu Deus do céu, estou desesperado, aconteceu isso na minha vida, perdi isso, eu preciso recuperar isso, perdi a casa, fulano morreu, preciso viajar para ver minha mãe. E aí a pessoa vai, não, vou te ajudar, vai lá. Mas antes disso, ele já te pediu, me dá 10 reais. Aí tu paga 10 reais. Ah, pô, falando, tem 50 reais aí. Ele vai lá e paga 50 reais direitinho. Ele não trabalha de uma hora para outra. Ele primeiro ganha sua confiança. O obsessor é a mesma coisa. Ele primeiro ganha a sua confiança. O médium, então, ou escuta, né, mais diretamente, mas tem intuição também. Ele vai falar lá na sua consciência também. Ele vai ver se ele consegue ressonância com você. Então ele vai te dando algumas dicas que você acerta, né? E aí você vai, caramba, estou assim com Deus, está dando tudo certo. Se você cai para essa armadilha de não, qual é o nosso recurso para escrever dessas influências? Antes de tudo, a prece é o recurso, mas a prece sincera, a prece real. Tá? A prece é o nosso remédio contra essas invasões na nossa mente. A prece, você chega e abre o seu coração para Deus de uma forma, que seja o que eu preciso para crescer. Não é aquela prece que você só quer as coisas boas acontecendo ali, as coisas se desenrolando da forma que você acha que é o certo. Isso não é entrega. É bandeira, né? Esclarecimento para compreender a situação que eu estou vivenciando, por que eu estou passando por essa situação difícil. E aí sim a gente consegue sair dessas armadilhas, porque quando a dor chega em você, você não enxerga aquilo como dor, você enxerga aquilo como aprendizado, que eu preciso aprender aquilo, né? E aí você traduz esses sentimentos de uma outra forma. Bezerra trabalhava muito isso, a questão da evolução moral do ser humano, né? Da questão do que é realmente amar o próximo. Ele era muito além, né? Tem um estereótipo de velhinho, bonzinho, mas ele era muito além disso. Realmente um espírito que você vê, principalmente dentro desse livro, né? As questões que ele levanta, que ele coloca, a forma como ele coloca, mostra esse espírito que hoje é realmente um missionário que nasceu naquela época para impulsionar o espiritismo aqui no Brasil. E o foco principal dele era essa evolução moral. Aproveitando que você deixa de dizer que você está falando num livro, inclusive consta o motivo da obsessão do filho, pelo que eu sei, parece que foi porque o espírito ele tinha uma dívida com o Bezerra de Menezes, né? Tinha um acerto com o Bezerra, e como não conseguia atingir Bezerra de Menezes, foi em cima do filho. Essa é outra questão. Isso vale pra gente. Quantas e quantas vezes a gente está ali e aí está no trabalho, está engajado, e aí começa a acontecer situações, você está firme, né? Você está ali consciente, trabalhando. Vamos pesquisar o que a gente pode desestabilizar essa. Ver se ele é fé mesmo, né? Se ele está convicto mesmo. E aí começam as atuações naqueles que estão aptos a serem atuados. Aí vai, né? Filhos, família, esposa, marido, tia, avó, mãe, papagaio, filho, cachorro. Ele vai atingir alguém relacionado. Vai ver quem você vai se desestabilizar. Não somos perfeitos. Temos muitos calcanhares de Aquiles.
E tem sempre aquela situação que nos tira do sério. E é essa situação que eles vão trabalhar. Não são espíritos bonzinhos, né? São espíritos que estão querendo se vingar de algo que você fez contra eles. Ou não. Às vezes o alvo é só porque você está trabalhando bem, está ajudando uma pessoa que eles estão atuando. Isso tudo vai acontecer, né? Tem que estar preparado para isso tudo. Teve a inocência, né? Você vai se vincular a uma corrente, sou médico, se desenvolver, frequentar uma casa, ser médico, se desenvolver, frequentar uma casa, e se alistar no exército. Você está pronto para a guerra. Nós estamos num mundo de dor, prova, expiação ainda, nessa transição de regeneração, em plena guerra. Milhares de espíritos estão reencarnados aí, que não reencarnavam há muito tempo, criando essa confusão toda, mas para testar a nossa capacidade de dizer não ao pensamento destrutivo, a dizer não é um irmão morto a menos que vai se resolver a situação, não é pena de morte, não é controle de natalidade, não. Eu escuto muito isso, né? Trabalhando em salão, você escuta de tudo. Tem que pegar essas meninas e ligar logo. Deixa nem ter o primeiro ladinho. Ou morreu 5. Poxa, morreu só 5. São pensamentos extremos mediante a nossa habilidade. Acho que a impunidade. Você acaba entrando neles. Exatamente. A falta de justiça aqui acaba induzindo. Pois é. Mas a gente está estudando. Exatamente. A gente não tem o direito de julgar. Não temos o direito já de apontar o dedo para dizer que a solução é essa ou aquela. Mas sabemos já que a solução só vai se transformar as coisas pela nossa revolução interna. O que está acontecendo fora é reflexo do que está acontecendo dentro de cada um. Tá? A gente tem evolução sua pessoal inserida dentro de uma evolução coletiva. Karma coletivo, né? Guerra somada, e a gente está encarnado aqui por um motivo. Ressonância, afinidade com esse momento planetário. Se estamos aqui nesse momento, é porque precisamos aprender com este momento. E antes disso, não temos só o direito de aprender com o momento. Precisamos trabalhar e fazer tudo que estiver ao nosso alcance para atenuar esse momento, para sermos realmente trabalhadores do Cristo. Essa é a proposta que Zerro traz para a gente. Quando ele fala união, quando ele fala precisamos estar juntos, porque juntos nós temos a soma dessa força. Nós somos atacados de todos os lados. Se a gente está sozinho, a gente vai cair. Pode cair. Quantas vezes a gente cai? É só olhar o nosso processo até aqui hoje. Quantas vezes você deixou de vir ao centro porque caiu nessas armadilhas? São muitas. Todos nós passamos por isso. Voltando ao caso do Dr. Bezerra, né? Na verdade, o Dr. Bezerra e o filho tinham dívidas com aquele espírito que obsediava. E o que eu acho incrível nisso é que o Dr. Bezerra é quem doutrina o espírito. Né? Ele pega o médico, o espírito passa para o médico, o Dr. Bezerra ama, né? Consegue amar aquele espírito que está obsediando seu filho. E o Dr. Sérgio Felipe, quando o curso que eu estou fazendo, né, o curso que trata sobre mente e espiritualidade e medicina, o primeiro livro que a gente tem que ler é esse. Aí ele diz assim, não é que esse livro tenha novidades que a gente não saiba ou que esteja atualizado, mas é para a gente entender o histórico disso tudo, né? E ver como o Dr. Bezerra tratou isso. E ver o seguinte, Deus permite a obsessão. Aí você diz assim, mas permite, Deus não está tomando conta? E a tua sintonia com aquele espírito
distância, é a minha sintonia que está atraindo, que me mantém. Então, assim, a gente tem que, se não perdoar os inimigos, tem que pelo menos não odiá-los, para quebrar o vínculo. Senão a gente fica atrelado. Não odiá-los e tentar aprender a amar. Sim, claro, mas a lei Que é a única forma da gente quebrar quando a gente dá outra face. Quando você não deixa que o mal que chegou até você continue se perpetuando no seu eterno pá. A gente precisa cortar esses vínculos. E cortar isso é por inteiro no nosso pensamento, na nossa forma de pensar, porque é isso que alimenta o mal. O medo alimenta o mal, esses pensamentos destrutivos. E se a gente acredita na violência como solução para alguma coisa, a gente se coloca em ressonância com esses processos de violência, até de passar por eles. Você está acreditando? Lei da atração, começa a lhe vibrar. Eu morei 8 anos numa comunidade, quando estava casado com uma roupa de rato. Nunca, nenhuma vez, quando eu cheguei, eu saía às vezes de madrugada, chegava tarde, nunca peguei um tiroteio. Na época que eu morava aí, era bem mais pesado isso aí. Nunca. Sempre que alguma coisa acontecia, eu estava dentro de casa ou estava longe. Isso mostra a nossa fé. Eu sempre acreditei muito nisso. Só vai me acontecer aquilo que for. Quando acontecer, a gente vê o que resolve. Eu tive para ser preso. Isso foi uma sempre um erro de justiça. Recebi, estava no processo de pensão. E aí chega uma cartinha para mim comparecer lá no fórum. Estou lá sentado esperando o oficial e chega, do nada aparece uma amiga minha advogada. O que está fazendo aí? Eu recebi uma chamada de que ela no processo, eu estava com processo nessa época. E aí ela pegou, não, vamos aqui ver. Foi ficando pálida, branca. Você vai ser preso agora. Eu falei, como? Hein? Desce, arrumou uma advogada para pedir de habeas corpus. E aí foi um período que eu fiquei, acho que foi quase 40 dias foragido. Você não tem ideia do que é isso. Foi um erro de justiça. O juiz me deu uma situação, eu sei levar as provas para lá, que era um pagamento de pensão, levei os recibos, foi para um processo, só que o pedido veio de um outro processo, a definição que não teria respondido. Aí, essa amiga, olha, eu não vim aqui, alguma coisa me deu vontade, eu fui lá para poder a situação, não ia passar no apresentar. Porque eu não tinha ressonância para passar por aquilo. Tinha ressonância para aprender com a situação, mas não ser preso. Fé é absoluta. Você sente dentro de você a resposta da espiritualidade, o amparo. E tem muita história para poder aguentar. A gente precisa ter força e perseverança. As situações não acontecem? Acontecem. Está aí para a gente lidar com elas e aprender e transformar isso no melhor possível. Para que a gente possa realmente entender o que é estar no caminho do bem. Essa firmeza que a gente deve ter moral para se consolidar e não cair nas armadilhas que surgem a todo momento.